Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. 1 João 2:6, que diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Que versículo maravilhoso. Queridos, a primeira carta de João, ela foi escrita, primeira, para confirmar a fé dos crentes. E segundo, para combater os falsos ensinos, os falsos mestres, as heresias, porque esses falsos mestres, com esses falsos ensinos, eles tentavam distorcer a natureza da missão do Senhor Jesus. E aqui João enfatiza 3 marcas verdadeiras da comunhão com Deus. A primeira marca verdadeira da comunhão com Deus, a obediência, é fundamental. A segunda marca verdadeira da comunhão com Deus, o amor fraternal. E a terceira marca verdadeira da comunhão com Deus, a pureza moral. Então, quando nós falamos de obediência, de amor fraternal e de pureza moral, nós falamos de marcas que são verdadeiras da comunhão para com Deus. Então, no versículo 6, nós encontramos aqui, querido, a autenticidade da fé cristã. Então, a fé cristã precisa ser autêntica, vivida, praticada. E a palavra grega para permanecer significa habitar continuamente, ter comunhão constante, viver em comunhão íntima e permanecer em Cristo. Então, aquele que permanece em Cristo é a mesma coisa de falar aquele que habita continuamente, aquele que tem comunhão constante, ou aquele que vive em íntima comunhão, união, relacionamento. Então, tudo isso, querido, são verdades espirituais. Quando o texto diz aquele que afirma que permanece nele, que habita nele, que tem intimidade com ele, que tem comunhão com ele, deve andar como ele andou. Então só vai repetir, produzir os passos de Jesus, ou seja, o caráter de Cristo, aqueles que de fato permanecerem. Aqueles que habitar continuamente, aqueles que traz para si essa verdade espiritual. E não se trata apenas de dizer crer. Por quê? Porque muitos dizem que crê, muitos dizem que tem fé, mas não conhece verdades espirituais, não obedece aos princípios do Senhor e, acima de tudo, não pratica nada. Então, é uma fé morta, porque Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, é uma fé morta, querido, porque crer significa conhecer, obedecer e praticar. Então, quando você ouve alguém dizendo, eu creio, essa pessoa precisa, de fato, conhecer as verdades espirituais, obedecer a essas verdades e praticá-las, essas verdades. Por quê? Porque desta maneira nós iremos viver conforme o caráter de Cristo. Então, dizer que crê, dizer que tem Deus, que tem Jesus, e andar da maneira que quer, do jeito que quer, sem autorresponsabilidade com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja, com a liderança, né? Isso de fato não é crer de forma genuína. Então a expressão andar como ele andou, queridos, aqui representa uma metáfora. E essa metáfora significa viver como ele viveu, né? Agir como ele agiu, comportar-se como ele se comportou. É ter ele como modelo de fato. Ele se torna agora o modelo, o padrão. Então, logo quem afirma estar em Cristo deve, querido, diretamente, constantemente, refletir o modo de viver de Jesus. Seus valores, suas atitudes, a sua paixão, a sua humildade e a sua santidade. Deve cumprir isso com muito temor e tremor. E diante dessa verdade, aqui, querido, alguns fatores que são importantes, não só espiritualmente, mas de forma doutrinária. Esse versículo, querido, revela a base da vida cristã autêntica. Ou seja, eu preciso viver como Cristo viveu.
andar como Cristo andou. E o que é isso? Imitar Jesus nos seus valores, imitar Jesus nas suas atitudes, imitar Jesus na sua humildade, na sua santidade e no seu amor. E isso, querido, é essencial para uma vida cristã genuína. Queridos, não é suficiente só declarar, né, ter fé verbalmente. É necessário realmente viver essa fé de forma comportamental. Você precisa viver isso. Jesus, ele é de fato o modelo perfeito de obediência e de santidade. Aleluia. Em tudo Jesus obedeceu ao Pai. E sempre andou em santidade. Andar como ele andou significa, primeiro, amar como ele amou. Segundo, servir como ele serviu. Terceiro, orar como ele orou. Quarto, viver na total dependência do Pai como ele viveu. E por último, perdoar como ele perdoou. Então não é tão fácil, não é tão simples. Não está no campo da religiosidade, da religião. É algo profundo e espiritual. É uma revelação, é uma inspiração. É a graça de Deus através de nós. Então a fé genuína, irmãos, se manifesta em uma vida que reflete o caráter de Deus. Essa é a fé genuína. Por isso, querido, a importância desse texto, de mostrar que a comunhão com Cristo, amados, transforma o nosso andar diário, a nossa vida diária, o nosso caráter, as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa direção. Isso é fundamental e maravilhoso. Irmãos, permanecer em Cristo não é uma emoção, é uma condição espiritual que produz frutos visíveis e permanentes. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a relevância desse texto para a vida cristã? Primeiro, a permanência em Cristo é uma vida de intimidade constante. Assim como o ramo depende da videira, o crente depende de Cristo para frutificar. Sem ele, tudo se torna estéril. Louvado seja Deus. Segundo, a fé verdadeira produz obediência visível. A obediência, querido, é o selo da comunhão. Quem anda com Cristo anda em luz, louvado seja Deus, e não em trevas. Terceiro, imitar Cristo e andar pelo caminho da santidade. Amados, a santidade não é resultado de esforços humanos, mas é fruto do Espírito, em um coração rendido e dependente do Senhor. Aleluia. Quarto, andar como Jesus andou é viver no amor. Jesus revelou o amor do Pai em seu caráter, em cada atitude, em cada palavra, em cada gesto, em cada milagre. E quem o segue, querido, manifestará esse mesmo amor ao próximo. Ele disse, novo mandamento vos dou, ama o próximo como a ti mesmo. E por último, quinto, permanecer em Cristo é resistir ao mundo. O verdadeiro discípulo não se conforma com o sistema corrompido, pecaminoso, mentiroso, enganoso, mas reflete valores do reino. Nós não temos mais a cultura da terra, nós agora temos a cultura do céu. Nós não estamos mais, querido, na missão da terra, há uma missão celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E para fechar, queridos, aleluia, 1 João 2,6 é um chamado a uma coerência espiritual, a uma maturidade, a uma atitude. Sim, dizer que estou em Cristo é uma confirmação poderosa, mas precisa ser genuína, porque requer de mim e de você um estilo de vida moldado pelo Espírito Santo. Romanos 12:2, e não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Aleluia. Precisa de uma metanoia. Começa aqui,
desce para cá e agora você vê mudanças. O cristão autêntico não apenas fala de Cristo, ele reflete, aleluia, a vida de Cristo. O Espírito Santo nos foi dado, querido, para reproduzir em nós o caráter de Jesus. Aleluia. Nos capacitando também a amar, a perdoar e a viver o propósito divino. Então, querido, devemos lembrar que a comunhão com Deus se prova no nosso comportamento diário. Quem anda com Cristo, querido, aleluia, tem vida transformada. Reflete luz, reflete paz, reflete santidade, reflete o temor de Deus, reflete obediência, reflete, aleluia, sabedoria. Que o reino de Deus sobre nós seja uma verdade, querido, e não simplesmente uma utopia. Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e quero declarar, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Meu Deus, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família. Eu declaro sobre você a graça do Senhor. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Eu declaro sobre você algo novo, uma mudança, uma transformação. Eu quero declarar em nome de Jesus que seja transformado agora a forma de pensar, a forma de agir e a forma de falar. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus que você viva algo novo e algo concreto no Senhor. Que crer de fato seja conhecer, obedecer e praticar. Que a fé de fato seja genuína. Que o teu comportamento reflita a glória de Jesus, o caráter de Jesus, o perfil e a personalidade de Jesus. Que você também, em nome de Jesus, possa andar em total obediência ao Pai, como Jesus andou. Que possamos ser todos os dias visitados por essa graça, por esse temor, por esse amor e por essa sabedoria, de viver algo novo todos os dias. Que Deus te abençoe, te guarde e que a mão do Senhor seja sobre você. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço, a paz.